Congresso Nacional promulga a PEC da transição que amplia o teto de gastos por um ano. O texto permite ao futuro governo Lula pagar o Auxílio Brasil de R$ 600 por mês, mas não só, né? O programa, a partir do ano que vem, vai voltar a se chamar Bolsa Família. Mais informações de Brasília chegam agora com o Márcio Rocha. A PEC do Bolsa Família vai valer por um ano depois que foi promulgada pelo Congresso Nacional e autorizou que o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva use cerca de 145 bilhões de reais, além do teto de gastos, para pagar o benefício social. A Câmara dos Deputados aprovou o segundo turno da proposta de emenda à Constituição no mesmo dia da promulgação e, dessa maneira, os R$ 600 mensais do Bolsa Família estão garantidos a partir do mês que vem. O relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, afirmou que a PEC também será usada para recompor o orçamento de áreas que estavam sem recursos. Nós recompusemos o orçamento da saúde, o orçamento da educação. Esperamos que as coisas tenham acontecido da melhor maneira possível. Bom, no final ficou bom para ambas as partes, né? O governo garantiu a governabilidade pelo espaço de um ano, que me parece justo, né? O Lula está recebendo uma trolha que não é dele, mas a partir do ano que vem ele e a sua equipe serão responsáveis pelo orçamento, pela nova regra fiscal, para onde o dinheiro vai, para onde o dinheiro não vai. Então me parece lógico que haja esse apêndice aí, que essa regra excepcional valha por um ano. Então para o governo está muito bom, foi uma vitória, um alívio, e para o Centrão melhor ainda. Está aqui na capa do Estado de São Paulo. Depois de aprovar PEC, o Centrão quer pastas com verbas de 94 bilhões de reais. Partidos como União Brasil e PSD estão de olho gordo em 5 ministérios e na Codevasf, né? Que é uma caixa preta desse último governo aí. Quando a gente colocar uma lupa sobre a Codevasf, a gente vai descobrir bastante coisa interessante. O União Brasil, por exemplo, está de olho em Minas e Energia e Desenvolvimento Regional. Consequentemente, a Codevasf, porque ela é controlada pelo Ministério de Minas e de Desenvolvimento Regional. O PSD pretende ficar com a infraestrutura, agricultura e turismo. Essas 5 pastas juntas movimentarão quase 100 bilhões de reais em 2023, sendo que o orçamento pode crescer depois da aprovação da proposta que amplia por um ano o teto de gastos em até 168 bilhões de reais, garantindo, assim, o Bolsa Família de R$ 600. Então, no final das contas, está todo mundo bastante satisfeito com o que alcançou. E o governo fica com a obrigação agora de estabelecer uma nova meta fiscal. E é disso que a gente fala agora. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que vai enviar para análise do Congresso um novo arcabouço fiscal até o meio do ano que vem. Quem tem os detalhes é Adriano Oliveira. O novo governo federal avaliou que a aprovação da PEC da transição vai trazer uma neutralidade fiscal para 2023. Para o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o objetivo do governo foi alcançado para garantir o pagamento dos R$ 600 às famílias beneficiárias do Bolsa Família, mais o acréscimo de R$ 150 por criança com até 6 anos. Com a aprovação da PEC, o futuro governo começará a elaborar uma proposta de um novo arcabouço fiscal que será enviado ao Congresso Nacional ainda no primeiro semestre de 2023. Eu quero conversar com vários economistas de várias escolas, quero chegar numa fórmula que seja boa, submeter ao presidente da República e encaminhar uma coisa robusta. O que é uma coisa robusta? É uma coisa que estabilize as contas públicas e que seja confiável. A intenção é dar tempo aos parlamentares para analisar as propostas e conseguir aprovar mudanças no próximo orçamento para 2024. Assim, o governo não teria necessidade em aprovar uma nova PEC para garantir os pagamentos fora do teto. O futuro presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, anuncia novos nomes para a equipe dele. Fala Leonardo Macaxeiro. Convidado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para assumir a presidência do BNDES, Aloysio Mercadante anunciou parte da nova diretoria do banco nesta quarta-feira. Alexandre Abreu, José Luiz Gordon, Natália Dias, Luciana Costa, Tereza Campelo e Nelson Barbosa receberam um convite para integrar a direção da instituição. Os nomes escolhidos incluem pessoas do mercado de capitais e ex-integrantes de governos passados do PT. Segundo Mercadante, o BNDES vai focar no apoio aos micro e pequenas empresas. O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, afirma que o passado do servidor
Edmar Camata contribuiu para que ele fosse substituído no comando da Polícia Rodoviária Federal. Pelas redes sociais, o agente demonstrou apoio à prisão do então ex-presidente Lula, bom, ainda é ex-presidente, defendeu a Operação Lava Jato e mostrou-se um admirador de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. As postagens foram feitas em 2017 e 2018 e vieram à tona pela apuração da nossa colunista Mônica Bergamo. Flávio Dino divulgou que o próximo diretor da PRF será Antônio Fernando Oliveira, que é agente da corporação desde 1994. Em entrevista coletiva, o ex-governador do Maranhão explicou a troca e disse que o perfil lavajatista de Camata não havia sido identificado no momento da escolha dele. Nós fazemos, sim, uma pesquisa de todas as pessoas e levamos em conta menos as visões pretéritas e mais o presente e o futuro. Porque somente os mortos não evoluem. Então eu não levo em conta muitas posições pretéritas. Mas nós precisamos, ao olhar o futuro, examinar se aquele líder ou aquela líder tem condições políticas de conduzir a sua atribuição. Então, realmente não se trata de um julgamento sobre posições pretéritas de quem quer que seja, mas sim de avaliação quanto à existência de condições políticas para liderar a equipe. E é óbvio que, em meio a polêmicas, você acaba por dissipar energias, numa área em que nós precisamos de foco. Ontem mesmo eu mencionei que já temos um gigantesco desafio na preparação da posse. Então faço questão de assinalar o meu reconhecimento ao excelente currículo do policial Camata. Tudo quanto dito, portanto, permanece válido e ele permanece, obviamente, vinculado à Polícia Rodoviária Federal. Não há, portanto, nenhum julgamento de desvalor em relação a ele, mas apenas uma avaliação puramente política. Ô, Ellen, deixa eu pedir desculpas aqui ao nosso ouvinte. Eu cheguei ontem, no final da manhã, em casa, e passei o dia... No jet lag. No jet lag, lambendo as crias, né? Abraçando os filhos, a mulher. E eu não sei do que a gente tá falando, eu não tô inteirado sobre essa história. Eu passei o olho hoje na capa do jornal, na capa da Folha de São Paulo, mas eu não entendi. Indicaram, então, um lavajatista anti-Lula no comando da PRF? Não, mais do que isso. Vamos lá. O Edmar Camata, ele tinha uma foto nas redes sociais dele, do lado do Dallagnol. Uhum. E assim, era uma foto dizendo, estou aqui uma foto que qualquer brasileiro gostaria de ter. Né? Assim, junto com o Messi. Isso, era isso. Assim, era uma foto de 2016, 17, com o Dallagnol, assim, exaltando, né, a Lava Jato. E dizia, olha, Lula está preso ao lado... E aí ele dizia assim, Eduardo Cunha e tal. Botava o Lula lá numa turminha bem bacana lá, que tinha sido presa ali, exaltando tudo isso. Aí, óbvio, era um furo da Mônica Bergamo isso, né? O incômodo que isso gerou dentro do PT, porque ele estava sendo indicado para gerir a PRF que já é uma pedra no sapato para ser gerida, porque a gente viu tudo que a Polícia Rodoviária Federal provocou aqui nos últimos meses no país. Ela vai ser uma questão bastante difícil de gerenciamento para o futuro governo Lula. E aí colocaram o Edmar Camata ali à frente. Aí o pessoal do PT disse, peraí um pouquinho, Flávio Dino, como é que você tá botando essa pessoa aí, né? Aí eu até ponderei ontem para Mônica Bergamo, enquanto conversávamos, eu disse, olha, mas é coerente no sentido de que o Flávio Dino, ao ser indicado ministro, pontuou que não haveria caça às bruxas, não é? Então, ele tá provando isso, tá colocando ali uma pessoa. E outra, aí a Mônica trouxe outra pontuação, dizendo, quem naquela época, dentro da Polícia Rodoviária Federal, não era lavajatista? Muito provavelmente, quase todo mundo ali era, né? É uma instituição em que quase todo mundo era. É difícil apontar alguém que não era. Mas, sim. Momento histórico, circunstâncias diferentes. Mas botar na rede social. Mas você tripudiar da prisão daquele Lula, que agora é o presidente é diferente. Quando o Bolsonaro assume, lembra do expurgo petista? Sim. Todo mundo que tivesse tangenciado
um encontro, um sorriso, um esgar de olhos para Dilma, Lula e companhia, foi tocado para fora. Mesmo aqueles que não tinham histórico petista. Ah, tem uma fotografia no evento, o cara tá ao lado da Dilma, fora. Tocaram todo mundo para fora. Isso acabou quando o Bolsonaro se jogou no colo do Centrão, porque aí não tinha mais jeito. Então, aí foi ontem o que a Mônica estava trazendo aqui na coluna dela era isso. Gerou um incômodo geral, uma gritaria dentro do PT, porque estavam pontuando ali para a Polícia Rodoviária Federal alguém que não só foi lavajatista, como estava colocando nas suas redes sociais uma ode à prisão de Lula, né? E aí, eu apontando para ela, dizendo assim, pô, mas isso pode ser uma coisa positiva, pode mostrar realmente, dizer assim, ó, não vai haver caça às bruxas, a gente tá escolhendo alguém técnico. Aí a Mônica disse, olha, não tão técnico, ele é do PSB, ele tem questões políticas. ela assim, educadamente pontuou. Pois agora, o que tá acontecendo não, houve um recuo, Flávio Dino disse, não vai ser mais ele, esquece, a pressão interna realmente venceu. E aí, numa entrevista ao jornal o Globo, Edmar Mata falou, lamentou a decisão do Flávio Dino, disse que acredita que ele seria, né, um nome importante para retomar o diálogo dentro da Polícia Rodoviária Federal, claro, óbvio, né, que ele se acha um nome importante para isso. Disse que as postagens refletiam uma leitura do momento e que muitos brasileiros ali acreditaram na Lava Jato por serem contrários à corrupção. E, quando foi questionado se reveria a defesa da prisão de Lula, ele disse que o combate à corrupção não pode ultrapassar garantias que estão na lei. Foi a posição dele ali numa entrevista ao jornal O Globo ontem. Pensando aqui, é verdade, a PRF só tinha lavajatista. Na imprensa tinha muito lavajatista, muita gente caiu no... Bom, a gente estava vendo corruptos de verdade sendo presos. Isso é importante pontuar, né? Aconteceu. Bom, o Boechat, por exemplo, era empolgadíssimo. A forma como aconteceu... Imagino que fosse hoje, ele não seria. Ele teria ponderado os métodos, as prisões preventivas injustas e intermináveis. Eu lembro que era difícil. Era difícil. Era difícil. Eu acho que a coisa começou, o caldo começou a desandar, embora não tenha desandado inteiramente naquela época, com o PowerPoint. Depois do episódio do PowerPoint, eu acho que a nossa obrigação era, no mínimo, levantar a sobrancelha. Dizer, peraí. E eu tô tentando aqui, foi em setembro de 2016. PowerPoint? Quando é que foi a foto do Camata? Eu acho que era 17, se não me engano. Tava na coluna da Mônica ontem, acho que era 17. 17 do quê? 2017. 2017? Acho, mas eu vou checar aqui na... Então já... Mas deixa eu checar. Já era estranho. Aqui ontem, tá? Já era estranho. Julho de 2017. Olha, julho de 2017. Já havia rolado o episódio PowerPoint. Obrigada. Já não era uma unanimidade total, o trabalho probo espetacular da Lava Jato. Bom, enfim, imagino que não seja fácil, né? Para um presidente eleito, você manter alguém que o chamou de ladrão. Por mais que houvesse um momento histórico. Mas, enfim, caso encerrado e a PRF terá um novo presidente. Boa, Ellen, obrigado. Bom, por falar em Lula, o presidente deve anunciar hoje grande parte dos ministros que vão compor o novo governo. O executivo vai contar com 37 ministérios. A principal dúvida gira em torno de Simone Tebet, que busca um ministério de grande relevância. O do meio ambiente foi oferecido à senadora, mas ela recusou. O desejo dela seria assumir o desenvolvimento social, e, portanto, Bolsa Família. Mas isso ainda não foi para frente. Tudo indica que a pasta ficará com Wellington Dias, enquanto o Ministério da Saúde será comandado por Nízia Trindade. Aniele Franco é a mais cotada para o Ministério da Igualdade Racial. Já o economista André Lara Rezende foi convidado para o planejamento. De novo, segundo Mônica Bergamo, Alexandre Padilha será o novo ministro das Relações Institucionais. E outros nomes dados como certos para o novo governo de Lula são Luiz Marinho para o Ministério do Trabalho e Camilo Santana para a Educação. Continuam os preparativos para a posse presidencial em Brasília no dia 1º de janeiro. Quem tem mais detalhes é a Ana Carolina Pessoa.
A festa de posse do presidente eleito Lula vai contar com 62 artistas confirmados e as apresentações vão ocorrer em 2 momentos. O Festival do Futuro terá início das 10 da manhã à 1 da tarde na Esplanada dos Ministérios. Após esse horário, será a cerimônia de posse de Lula. Terminado o evento, recomeça a festa a partir das 6h30 da tarde. A expectativa é que cerca de 300 mil pessoas participem do festival, que será realizado de forma gratuita, e os organizadores estão prevendo a presença de Lula durante os shows. Reajuste dos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aprovado pelo Congresso, pode gerar um impacto de 1 bilhão, com B de bola, e 800 milhões de reais. O cálculo feito pelo Instituto Fiscal Independente leva em conta o efeito cascata que o aumento provoca em 2023, inclusive sobre os estados. Isso ocorre porque os vencimentos dos integrantes da Corte estabelecem o teto para o funcionalismo. Os ministros vão ter o contra-cheque aumentado em 18%, só que parcelados ao longo de 3 anos. Como vai acontecer ali com os parlamentares, né? Então, quando chegar o final de 2025, o salário vai passar dos atuais R$ 39.300 para R$ 46.400. Nesta semana, deputados e senadores também reajustaram, né, os próprios salários, e ainda os do presidente da República, do vice, dos ministros de Estado e dos servidores de outros órgãos públicos, como o Tribunal de Contas da União. Para o especialista em contas públicas e diretor da ONG Contas Abertas, Gil Castelo Branco, um orçamento no vermelho, o reajuste chega num mau momento. Discutir o aumento salarial daqueles que já ganham os maiores salários do serviço público no país, no mesmo dia em que se discute como pagar R$ 600, inclusive às custas de endividamento, o país está se endividando para pagar esses R$ 600, então, a meu ver, isso é absolutamente inoportuno e, portanto, esse aumento é descabido. Hoje, deputados e senadores recebem R$ 33.700. Já a cúpula do Executivo ganha cerca de R$ 31 mil. Com um reajuste de mais de 37%, divididos em 4 vezes, os salários vão chegar a R$ 46.400 até 2025. A justificativa é a de que o último aumento foi em 2014, isso é verdade, e nesse período a inflação acumulada chegou a 60%, é verdade também. Só que esses aumentos não acompanham o aumento médio da população brasileira. Pelo contrário, o brasileiro médio tem perdido cada vez mais renda. É uma chaga que não atinge o teto do funcionalismo. Só na folha dos parlamentares, o impacto será de quase 168 milhões de reais. Até aí, não é tanta grana para um orçamento do tamanho do Brasil, mas leve-se em conta o efeito cascata, efeito dominó, chame como queira. E a gente vai estar falando de alguns bilhões. Servidores da Câmara e do Senado também terão um aumento escalonado de 6%. A novidade valerá para os cargos comissionados, aposentadorias e pensões. Depois de São Paulo e Bahia, é a vez do Rio Grande do Sul aumentar o salário do governador. Fala Vicente Medeiros. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre rejeitou os aumentos salariais para prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores. Em votação apertada, o projeto de reajuste recebeu 18 votos contra e 17 a favor. O texto previu o aumento a partir de 2025. Por outro lado, na noite de terça-feira, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou aumentos salariais a cargos políticos. O salário do governador passou, por exemplo, de R$ 26.000 para R$ 35.462, um reajuste de 32%. Já a proposta de aumento do salário do governador do Rio de Janeiro ficou para o ano que vem. Agatha Meirelles. Apenas no ano que vem, a Assembleia Legislativa do Rio deve votar o projeto que aumenta o salário do governador em mais de 62%. Na sessão de ontem, a presidência da Casa informou que foram incluídas 21 emendas e, por isso, o projeto terá que ser analisado novamente pelas comissões da Alerj. Se passar pelo plenário, Cláudio Castro vai receber mais de R$ 35 mil. Atualmente, o salário dele é de quase R$ 22 mil. O projeto foi um pedido informal do Poder Executivo, de acordo com a justificativa apresentada pela comissão. O governo teria argumentado que os valores estão congelados desde 2015 e acumulam perda de quase 58%
por causa da inflação. O Paraná tem um novo secretário de Segurança Pública. Fala, David Musso. O coronel da Polícia Militar do Paraná, que foi filmado no mês passado autorizando um bloqueio ilegal em uma rodovia do estado, vai assumir a Secretaria Estadual de Segurança Pública do Paraná. Hudson Teixeira é comandante-geral da PM desde fevereiro e ocupa o cargo de Wagner Mesquita, que assumiu o posto em abril. No vídeo, gravado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em novembro, o novo secretário admite que estava prevaricando, ou seja, descumprindo uma determinação judicial ao não interromper o bloqueio. Naquela semana, o Supremo Tribunal Federal havia determinado que as polícias rodoviárias e militares tomassem ações para liberar o tráfego. Novidades no caso da morte de um homem durante uma abordagem de policiais rodoviários federais no Sergipe. Fala Paloma Moraes. O Superior Tribunal de Justiça determina que um dos 3 policiais rodoviários federais suspeitos de matar Genivaldo de Jesus Santos, no município de Umbaúba, em Sergipe, deve continuar preso preventivamente. A decisão é do ministro Rogério Cruz após pedido de habeas corpus da defesa de um dos envolvidos. No último dia 12, o Ministério Público Federal em Sergipe pediu à Justiça que os 3 policiais sejam levados a júri popular. Eles estão presos preventivamente desde 14 de outubro. Genivaldo, de 38 anos, morreu asfixiado em maio após ter sido trancado no porta-malas de um carro da PRF e inalado gás lacrimogênio. Os 3 agentes que fizeram a abordagem foram denunciados pelos crimes de tortura, abuso de autoridade e homicídio qualificado. Um dos presos por envolvimento na morte de um jornalista e de um indigenista na Amazônia pode trocar de cadeia. O destaque com Tawane Costa. Um pedido da Polícia Federal é feito à Justiça do Amazonas para que Rubens Vilar Coelho, conhecido como Colômbia, seja transferido para um presídio de segurança máxima. Colômbia é suspeito de ser o mandante dos homicídios do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. A PF considera que ele oferece risco de fuga e é necessário que ele fique preso para não atrapalhar as investigações. Na última terça-feira, Colômbia foi preso novamente na capital amazonense. Ele havia sido solto após pagar uma fiança de R$15 mil no mês de outubro. Uma nova pesquisa traz detalhes sobre a saúde das crianças brasileiras. Fala Mariana Albuquerque. O atendimento primário de saúde infantil no Brasil recebeu de pais e responsáveis uma nota abaixo do padrão mínimo de qualidade. A informação é da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que pela primeira vez ouviu brasileiros que levam crianças aos postos de saúde para receber atendimento médico. A nota atribuída ao serviço foi de 5,7, enquanto o número ideal seria de 6,6, segundo o IBGE. O levantamento foi feito em parceria com o Ministério da Saúde e corresponde ao segundo trimestre de 2022. Poxa, que triste, hein? O Brasil lamenta a morte do ator Pedro Paulo Rangel. Os detalhes, eu gostava tanto dele. Ele era fantástico. Ontem nós falávamos sobre ele aqui, né? Porque, enfim, acho que você e eu chegamos a pegar um pouco ali do TV Pirata. Ele fez a segunda geração do TV Pirata. Isso. Aí depois, acho que tem alguns personagens. Eu lembro um pouco do Adamastor, de Pedra sobre Pedra. Muita gente lembrou do Cravo e a Rosa, porque acabou de reprisar a novela. Mas ele era divertidíssimo e uma pessoa doce, assim. Convivi um pouco com ele, uma pessoa legal. Em que circunstância? Porque, nossa, é uma história de família. Assim, eu tenho um primo que ele é super fã da Tânia Alves e convive pessoalmente com ela. E aí os dois fizeram uma peça juntos na década de 90, chamada Detalhes Tão Pequenos de Nós Dois. E aí, quando eles estavam rodando com a peça, acabei convivendo um pouco com os dois, assim. Então, ele é uma pessoa super doce, divertida, legal. Era muito, muito legal. Relativamente jovem, né? Na casa dos 70. É. Bom, os detalhes chegam com Pedro Dobal. O corpo do ator Pedro Paulo Rangel vai ser velado nesta quinta-feira no Teatro Municipal do Rio. O artista estava internado na Casa de Saúde São José, no Maitá, na Zona Sul, desde o fim de outubro, tratando um agravamento no quadro de enfisema pulmonar. Pela internet, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse que Pedro Paulo fez história nas novelas, no humor e nos teatros de todo o país com seu talento e dedicação. Entre os principais trabalhos dele estão as novelas Gabriela, Saramandaia, Vale Tudo e o humorístico TV Pirata.
Olha, estamos no 4º dia da paralisação dos aeronautas, que são pilotos, comissários de bordo, em 9 aeroportos brasileiros. Hoje, no espaço local aqui de São Paulo, eu conversava com o Lucas Josino, que está em Congonhas, que é o aeroporto que tem a maior movimentação aqui, né, no país. E era mais um dia de paralisação. O Josino me dizia, olha, 4º dia e pior dia. Estamos nos aproximando do final de semana. Teve gente que trabalhou segunda, terça e quarta, já começa hoje a conseguir dar aquela estendidinha, né? Tem muita gente que já consegue hoje já sair para as festas. Josino, e agora, como está a situação no aeroporto de Congonhas? Bom dia para você. Para você, para o Megali, uma excelente quinta-feira para todos os nossos ouvintes. Olha, tá um dia difícil ainda, viu? Já são 11 cancelamentos, olhando aqui para o painel. Vamos lá, Curitiba, 7h15 pela Gol, cancelado. Outro voo para Curitiba pela Latam, também cancelado. Santos Dumont, Rio de Janeiro, 7 horas, cancelado. Do outro lado, Santos Dumont também pela Latam, 8h30, cancelado. Outros 2 voos para Santos Dumont também, às 8 horas e 8h50, cancelados. São vários voos cancelados, não aparecendo aqui no painel. Pelo que nós já contamos, são 11 cancelados e pelo menos 3 atrasados. À medida que o tempo vai passando, vai se aproximando do Natal. E aí as pessoas vão tirando folga, mais pessoas vão tirando folga e vão viajando, já tinham se programado. E aí percebem que tem um efeito cascata e muitos voos com problemas. Os trabalhadores, os funcionários que estão em greve já pelo 4º dia, seguem aqui no saguão do aeroporto com algumas placas, remuneração adequada, também reconhecimento, transparência com as escalas de voo, valorizem a nossa profissão. Eles ainda não tiveram nenhum acordo com os patrões, com o Superior Tribunal de Trabalho. Ainda seguem as tratativas, as negociações, mas não houve acordo. Enquanto não há acordo, eles permanecem em greve. Tanto hoje quanto amanhã isso deve acontecer. 2 horas de greve, entre 6 da manhã e 8 horas. Às 8 eles voltam para o posto de trabalho. Mas para vocês verem como há um efeito cascata, vai formando fila de decolagem, e muitos voos com problemas. Ontem, por exemplo, às 3 horas da tarde, já eram 70 voos só aqui no aeroporto de Congonhas em atraso, que decolaram com atraso. Essa fila vai aumentando o tempo de espera e aí, por causa disso, os passageiros vão sofrendo. Tem que buscar os direitos. 1 hora de atraso tem direito à comunicação. 2 horas de atraso, uma alimentação. A companhia aérea tem que ceder uma alimentação. E 4 horas, no mínimo, uma hospedagem. Esses são os direitos dos passageiros. Muitos não sabem disso, inclusive passaram a noite aqui no aeroporto. Até agora, Ellen e Megali, desde segunda-feira, mais de 300 voos saíram em atraso aqui de Congonhas e também mais de 100 cancelamentos. Tá certo, Josino. Obrigada pelas informações. Olha, então como o Josino está pontuando aqui, é um final de semana, uma quinta-feira muito difícil, é o 4º dia de paralisação, sei lá, de repente você chegou agora, não acompanhou aí os últimos dias. Os aeronautas estão numa discussão salarial, né? Eles querem 11% de reajuste. Não se chegou na Justiça do Trabalho a um acordo, conseguiram ali no máximo 6 a oferta do sindicato patronal. Por isso, é o 4º dia de paralisação. Essa paralisação ocorre sempre das 6 às 8 da manhã em 9 aeroportos do país. Em São Paulo ainda tem Cumbica, tem Viracopos, além de Congonhas, onde está o Josino. Temos no Rio de Janeiro, Santos Dumont, e também o Galeão. Temos também Porto Alegre, temos Brasília sendo afetada, temos Belo Horizonte com problemas também, temos problemas, deixa eu ver se eu esqueci, Salvador também tem problema. Todos são voos nacionais, voos internacionais não estão sendo afetados, são só os voos nacionais que estão tendo problemas. Só que essas 2 horas refletem no resto do dia. A paralisação acaba refletindo ali num bom período. Haja paciência se você vai viajar, né? Tenha muita paciência aí, já sabe, voos no início do dia vai ser um problema, enquanto não houver esse acordo. Mas a gente vai atualizando aqui para você, ouvinte da Band News FM, a situação dos aeroportos. Na página internacional, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky discursa no Congresso americano e é aplaudido várias vezes. Essa foi a primeira viagem internacional do chefe do executivo da Ucrânia desde o começo da invasão russa. Antes, ele se reuniu com o presidente Joe Biden. O democrata anunciou que a Casa Branca enviará a Kiev um sistema de defesa antimísseis como parte de um pacote adicional de assistência de $1,8 bilhão.
Zelensky agradeceu aos americanos e reiterou que os sistemas de defesa aérea são cruciais para combater os ataques russos. O ucraniano também pediu sanções, mais sanções contra Moscou. You can strengthen sanctions to make Russia feel how ruinous its aggression. Você pode fortalecer as sanções para fazer a Rússia sentir o quão prejudicial é sua agressão. Está em seu poder, realmente, nos ajudar a levar à justiça todos os que começaram essa guerra criminosa e não provocada. Vamos fazer isso. Deixe o terrorista ser responsabilizado por sua agressão e compensar todas as perdas feitas por essa guerra. Chega ao México a família do ex-presidente do Peru que tentou dar um golpe. Destaque internacional chegando com o Tiago Muniz. A família do presidente deposto do Peru, Pedro Castillo, desembarcou no México nesta quarta-feira após receber asilo político do país norte-americano. A viagem se deu horas depois que a ex-primeira-dama Lila Paredes Navarro e os 2 filhos dela receberam um salvo-conduto do atual governo peruano. Apesar de ter concedido a medida, a gestão de Dina Boluarte considerou o asilo uma interferência nos assuntos internos do país. O embaixador mexicano em Lima chegou a ser declarado persona non grata e teve que deixar o país andino. Pedro Castillo, que tentou dar um golpe, continua preso. Esse pedido de exílio aumenta a tensão, né? Na região do Peru e nas suas relações com o México, embora o embaixador tenha sido declarado em Lima persona non grata, o México descartou por hora romper relações diplomáticas com o Peru e a chancelaria peruana reclamou e disse que em seu país não há perseguição política. E lembrou que a esposa do Castillo, a Lília Paredes, é investigada pela promotoria por corrupção, num caso que envolve também o seu marido e ameaça pedir a extradição dos dois. Bom, aqui no Brasil, a atualização do estado de saúde do Rei Pelé chega com Juliana Yamaoka. Bom dia, Ju. Bom dia Megali, bom dia Ellen. Estou aqui em frente ao Hospital Albert Einstein, na zona sul da cidade de São Paulo. Tá garoando um pouquinho, mas não tá muito frio, né, na capital paulista. Tô desde cedinho aqui, cheguei antes das 6 horas da manhã para acompanhar a movimentação, até porque ontem, no fim da tarde, a gente teve a última atualização, né, do boletim médico divulgado pelo hospital, que diz o seguinte: internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon, né, que foi descoberto inclusive em setembro do ano passado, e tratamento de uma infecção respiratória. Edson Arantes do Nascimento apresenta a progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e também cardíaca. O paciente segue internado em quarto comum sob os cuidados necessários da equipe médica. A gente ainda não tem uma previsão, ainda não obtive uma resposta da assessoria de imprensa do hospital para saber se a gente vai ter uma nova atualização hoje, porque eles não estavam atualizando diariamente dessa internação no dia 29, né? O Pelé que teve Covid recentemente, então inicialmente a internação também tinha esse papel de monitorar os exames, né, para ver se não tinha nenhuma sequela da doença, tomou todas as doses da vacina. Tenho apurado constantemente com a família dele, né, informações a respeito do estado de saúde. Ontem a gente teve a divulgação de 2 das filhas da Kelly, que inclusive mora nos Estados Unidos e está passando as festas de final de ano no Brasil, e a Flávia, né, Nascimento, dizendo que a ceia foi cancelada, que em comum acordo com os médicos acharam que era o momento dele ficar mais tranquilo, né? A festa, segundo elas, vai ser dentro desse quarto, até brincaram, vamos transformar em um sambódromo, fazer caipirinha, enfim, estavam levando um pouquinho de leveza e bom humor e constantemente atualizando Megali e Ellen nas redes sociais. Não é um perfil da Flávia ficar um pouco mais da Kelly até se expor, tem mais seguidores até, mas elas viram a necessidade, até porque não estavam gostando muito do que a imprensa estava divulgando, muitas fake news também a respeito de uma possível morte, então elas acabaram usando muito nesse ano as redes sociais para acalmar os fãs e passar, de certa forma, tranquilidade, momentos de intimidade, né, ele assistindo aos jogos da Copa do Mundo direto do hospital, enfim, dúvidas, perguntas, estou por aqui. Tá certo. Juliana Yamaoka, obrigada pela atualização das informações sobre o estado de saúde do Pelé. Oi. Sobre, bom, enfim, melhoras ao Pelé, a gente está torcendo, rezando muito. Sobre as burcas, né, usadas pelas mulheres, o Eduardo Lotus faz uma boa pergunta. Como é que elas comem nos restaurantes? Elas levantam o pano com a mão e trazem a colher ou um pedaço de comida por baixo. Você não enxerga a boca da mulher em nenhum momento. Imagino que deva ser uma dificuldade terrível para comer, sei lá, uma sopa, por exemplo. Não dá para chegar muito perto do prato. E a Maria Rangel, numa mensagem muito agressiva, me xinga de tudo
quanto é nome aqui. Nossa. E diz que Já? isso aqui também acontece no Brasil. Tô falando aqui da submissão absoluta da mulher. Maria, não como. Não dá pra comparar. Não dá pra comparar. Não dá pra comparar. Não tô dizendo que aqui seja um país que a mulher tem um tratamento igualitário. Não é. Obviamente não é. Mas não há possível comparação com o que acontece aqui em relação aos países islâmicos. Agradeço a mensagem, mas não é necessário xingar, viu, Maria? A gente pode discutir civilizadamente aqui numa boa, tá? Final de ano. Espírito de Natal. 7h43. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E bet7.com. É pé quente? Acesse bet7.com e siga seu instinto. Hoje é o Maurício Xavier que está conosco. Ferreira, Maurício Ferreira? É. Maurício Xavier tocava guitarra na Globo. Lembra do repórter, apresentador roqueiro? Ele apresentava o SPTV e era guitarrista. Maurício Xavier era um cara legal. Me saí bem, né? Foi boa. Pô, eu tô com jet lag, gente. Isso. Dá um desconto aí. Fala, Maurício. Bom dia, meu irmão. Você toca guitarra também? Vasco e Fluminense ditam o ritmo do mercado da bola no futebol brasileiro nestes primeiros dias após a Copa do Mundo. Ontem, o Cruz Maltino oficializou a chegada do lateral esquerdo Léo e São Paulo. O jogador de 26 anos custou quase 16 milhões de reais aos cofres do time da Colina pelo contrato até 2025. A equipe, que será comandada por Maurício Barbieri, já havia anunciado outros 2 reforços, o atacante Pedro Raul e o volante Patrick De Luca. O lateral esquerdo do Corinthians, Lucas Piton, é outro que deve pintar em breve no Vasco. Já o Fluminense segue com aquele pacotão de reforços do técnico Fernando Diniz. O Jorge, lateral esquerdo do Palmeiras, chegará ao tricolor por empréstimo de uma temporada. Além dos anúncios do lateral direito Guga, o Meia Lima e o goleiro Vitor Eudes, o clube já oficializou a chegada do atacante Queno, ex-Atlético Mineiro e desejo antigo do comandante Fernando Diniz.